Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje, irmãos, inicia-se o segundo trimestre do ano de 2024. A editora Betel preparou essa obra aqui preciosa e nós estaremos aqui comentando sobre essas verdades doutrinárias. O tema central dessa revista é Ordenanças Bíblicas, Doutrinas Fundamentais Imperativas aos Cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. E hoje, na primeira lição, nós vamos falar sobre o batismo nas águas, a primeira ordenança. Querendo bom Deus, a segunda lição nós vamos falar sobre a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Porém, hoje vamos falar aqui sobre ordenança para crer e descer as águas batismais, e vamos aqui abordar esse tema tão precioso, tão rico para nós, e temos muito que aprender, nós que debruçamos diariamente sobre o rolo sagrado para examinar as sagradas letras. O textual, irmãos, nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. É uma ordenança, está no imperativo, uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as. Observe, irmãos, que o batismo é uma ordem dada pelo eterno Filho de Deus, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós, cristãos, que temos a Bíblia Sagrada, o nosso manual, somos norteado, governado pela palavra do nosso Deus. Nós, então, praticamos essa ordenança dada diretamente para nós, a igreja, ordenança dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade aplicada. O batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para nossa união com Cristo. O batismo é um símbolo de algo que já aconteceu. O batismo é para o cristão, aquele que passou pelo ato da regeneração. A regeneração é um novo nascimento, é uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Nesse momento, somos inseridos ao corpo de Cristo e dar-se início, então, ao processo de santificação. A santificação é um processo que perdurará por toda a nossa peregrinação como forasteiro aqui nessa terra. E o batismo é uma expressão pública do que já aconteceu alguns meses antes, porque uma vez que abraçamos a causa do cristianismo, nós da Assembleia de Deus, passamos por um discipulado, 2-3 meses de discipulado, para entender as doutrinas fundamentais da nossa fé e entender também a respeito do que iremos fazer, o batismo nas águas, e só assim, então, passamos pelas águas batismais. É um símbolo de algo que já ocorreu. Reitero, para uma fixação, batismo nas águas é para o cristão salvo, regenerado, que foi inserido ao corpo de Cristo e está em um processo de santificação
tendo sido justificado por Deus, a obra de Cristo, a sua justiça nos foi imputada quando cremos e só dessa maneira podemos então desfrutar de paz com Deus. O objetivo da lição são 3. Primeiro objetivo, explicar que a salvação é para quem crê em Jesus. Segundo objetivo, ressaltar o simbolismo do batismo. É um simbolismo de extrema importância, como já está claro, é uma ordenança, não é algo que a igreja, nossos líderes tiraram, da sua cabeça, é uma ordenança, uma doutrina que jamais será removida, é uma ordem dada, como eu já falei, pelo eterno Filho de Deus. E terceiro, mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se, manifesta publicamente que nós já cremos em Cristo, estamos arraigados e fundamentados nele e nos arrependemos. Houve uma ruptura com a vida pregressa. Observe que o cristianismo não é um adendo, uma continuidade à nossa vida anterior. Pelo contrário, houve uma ruptura, houve um novo nascimento. O batismo nas águas, quando nós somos imersos, isso fala de morte. Quando somos emergidos, fala de ressurreição. Um simbolismo que traz também essa verdade que já ocorreu na nossa vida quando nós cremos em Cristo de todo coração. Texto de referência, o texto aqui que o nosso professor, nosso comentarista usa para apoiar o assunto que nós iremos enfocar aqui nessa lição. Está em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Nos diz assim o texto sagrado. Então veio Jesus da Galiléia ter com João. Esse João aqui é o João Batista, junto do Jordão, do Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Com base nessa verdade dele ter saído da água e também com base no simbolismo que simboliza uma morte e uma ressurreição, é que nós, Assembleia de Deus, batizamos por imersão. Observe que Jesus saiu da água. Para sair da água, ele precisou entrar no Rio Jordão e está claro que para ele entrar no Rio Jordão, está ali, tendo muita água em volta do nosso Senhor, houve um batismo ali por imersão. Saíam logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então vemos ali a manifestação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito descendo como uma pomba, vindo sobre ele, a voz de Deus Pai, falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, saindo das águas. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. 3 pessoas, não há uma hierarquia, são coeternos, coiguais, e um só Deus, Introdução, irmãos. O batismo nas águas é um ato simbólico, é um simbolismo de uma verdade que já
ocorreu. E é muito importante que fique bem claro. Importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. Irmãos, nós da Assembleia de Deus somos de escola arminiana e cremos que a graça de Deus ela pode ser resistida. Não existe nenhum mérito nosso na salvação. O mérito, a honra, a glória, o louvor é completamente de Deus, que elaborou e colocou a salvação em execução. Importa que Deus cresça e que nós diminuamos. Não existe nenhum mérito. Deus, ele toma a iniciativa na salvação. Nós tivemos em um período de séculos passado um homem chamado Pelágio, e Pelágio foi um herege combatido e muito combatido pelo Santo Agostinho, que negava o pecado original e dizia que a humanidade, mesmo depois da queda do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, tem como, independente da graça de Deus, não precisa da graça de Deus, está na mesma condição que Adão e Eva estavam para escolher por si só por Deus. É o homem que toma a iniciativa a parte da graça de Deus. Isso é uma heresia. A Bíblia deixa bem claro que depois do nosso papai Adão, nossa mamãe Eva ter pecado, que nós herdamos toda a humanidade do pecado dos nossos pais e tivemos a culpa dos nossos pais imputada a nós. A Bíblia deixa bem claro e é uma doutrina nossa, do arminianismo, claro, clássico, onde as Assembleias de Deus estão com as suas doutrinas fundamentadas. Então, nós, como diz Efésios capítulo 2, nós, a humanidade, toda a humanidade, depois da queda dos nossos pais, está morta espiritualmente. É uma morte espiritual. Deus precisa tomar a iniciativa na salvação para que então o homem tenha a oportunidade de vir. A escola calvinista diz que o homem precisa receber vida da parte de Deus. A nossa escola diz, a escola arminiana, diz que o homem precisa receber uma iluminação, uma capacitação da parte de Deus. A escola calvinista ensina que a graça é irresistível. Sendo eleito, não há como resistir a essa graça. A nossa escola ensina, a arminiana clássica, que é possível resistir à graça de Deus. E é o que nós cremos e vemos mais coerência biblicamente. Porém, as duas escolas admitem a verdade que quem toma a iniciativa é o próprio Deus. Então, que isso fique bem claro aqui na introdução. A honra, a glória, o mérito da salvação pertence somente ao nosso Deus. Algumas vezes ouvimos de púlpito a seguinte frase: você tem convicção, certeza da tua salvação? Quando acontecer dessa forma, meu irmão, fique na ponta dos pés, levante bem as mãos, com o dedo em riste, apontando para o céu e diga: pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Cristo e somente pelos méritos dele, temos convicção da vida eterna, porque a vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo nas águas é um ato simbólico, importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento, tá? Traz esse simbolismo, né? Imersão, fala de sepultamento, da natureza pecaminosa anterior. Como eu já fiz alusão, é uma ruptura, o cristianismo é uma ruptura
com a vida pregressa, a vida que tínhamos antes. Uma mudança radical, uma mudança completa. Somos pessoas que nascemos de novo, passamos pelo ato da regeneração, e aqueles que nos conhecia anteriormente olha para nós e boquiabertos reconhece essa mudança, assim, é aquele que odiava os estudos, que tinha aversão aos livros, é aquele que muitas vezes eu disse que iria puxar carroça, é esse mesmo. Que quando Jesus entra na vida do ser humano, ele muda toda a nossa trajetória, nos dá uma cosmovisão completamente, radicalmente oposta da que tínhamos anteriormente em nossa vida pregressa. Então, o batismo simboliza um sepultamento. Morremos para a vida anterior que vivíamos, uma vida dissoluta, desregrada, de qualquer maneira, zombando de Deus, não querendo saber da sua bendita e preciosa palavra, uma morte para essa vida de desprezo a esse Deus bendito, tão precioso, uma morte à vida anterior. E o batismo simboliza, então, essa verdade. Simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como o velho homem, ou também é chamado de o velho Adão. Uma vez que nós cremos em Cristo de todo o coração, não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, temos nova vida. O primeiro Adão, ele pecou e caiu, toda a humanidade cai com ele. Deus envia, então, o segundo Adão, e o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma sobre ele os nossos pecados, leva sobre aquele madeiro, ali ele quita a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele faz expiação por nós, ele torna Deus favorável. Nós que estávamos embaixo da ira de Deus, agora recebemos o favor de Deus. Isso é chamado de propiciação. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, fomos justificados. A justiça de Cristo nos foi imputada e nós que estávamos longe, distante de Deus, agora estamos perto de Deus, temos comunhão com Ele. Foi a obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. Irmãos, que obra tremenda! O plano de salvação bem entendido, o plano de salvação entendido com clareza, só pode ter sido obra de Deus. Nós recebemos, herdamos, como já falei, reitero, para uma fixação, herdamos o pecado do primeiro Adão, tivemos a sua culpa imputada. O segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, leva sobre ele os nossos pecados, são imputados a ele, e o segundo Adão vai até o madeiro e ele toma todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota e paga o alto preço pelos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável, irmãos, com Deus Pai, e Jesus, ele paga essa dívida. Mesmo que derramássemos o nosso sangue é contaminado pelo pecado. Precisava ser um sangue limpo, puro, um sangue sem ruga, sem mancha, sem mácula, um sangue ilibado. E só Jesus poderia, então, cumprir e satisfazer a justiça divina. Foi o que ocorreu ali naquele madeiro. A cruz
é a vitória do povo de Deus. A cruz é a vitória da igreja, porque ali, naquele madeiro, no Gólgota, aquela pequena colina, no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, Jesus então nos resgatou para Deus, nos adquiriu como propriedade peculiar de Deus. Quando cremos em Cristo de todo o coração, nós nos tornamos filhos de Deus e desfrutamos de todos os privilégios de um filho. E hoje estamos aqui em peregrinação para cumprir a missão de propagar, disseminar, difundir as boas novas do reino com o escopo, a finalidade de uma expansão no reino de Deus aqui na face da terra. Além disso, além dessa morte, esse sepultamento do velho homem, do velho Adão, e estarmos não em Adão, mas estarmos hoje em Cristo, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo. É um simbolismo, o mesmo poder que fez com que Jesus ressurgisse dentre os mortos para a imortalidade, porque ele ressurge dentre os mortos e está vivo. O mesmo poder atuou em nós na regeneração, nos dando também vida, nos fazendo assim ressurgir dentre os mortos. E pregamos o evangelho, irmãos, para mortos espirituais, para que, assim como aconteceu conosco, esses mortos espirituais também possam receber vida da parte de Deus. Conforme descrito em Romanos 6, do versículo 3 ao versículo 4, isso indica um compromisso em começar uma nova vida. Então, como um simbolismo, cumprindo essa ordenança, indica de forma pública uma nova vida, uma vida em Deus, uma vida pautada, norteada, guiada, governada pela palavra do nosso Deus, marcada pela transformação espiritual e a adoção, como já falamos, é uma doutrina que Paulo deixa bem clara, a doutrina da adoção. Somos filhos por adoção, filhos de Deus por adoção, com os mesmos privilégios de um filho legítimos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um novo caminho e agora guiado pelos ensinamentos do nosso Salvador. Somos norteados pelo rolo sagrado, pelas sagradas letras. A salvação é para quem crê em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra crer no grego, pisteu, admite vários sentidos, dentre outros, ter fé em outro, respeito a uma pessoa ou coisa. Fala também de acreditar, confiar em Cristo, entregar. Esse crer, irmãos, fala de uma entrega. A fé sem obras é morta. A fé genuína, verdadeira, robusta, de qualidade, nos leva à ação, a viver de acordo com a nossa fé. Se dissermos que fomos alcançados pela graça de Deus, fomos salvos e vivemos uma vida de regrada absoluta, chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo sem valor, nunca fomos alcançados pela graça de Deus, porque nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, nós que cremos em Cristo, vivemos uma vida para agradar a Cristo diariamente. Buscamos em Deus
poder para viver a verdade do Evangelho. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. E para se receber Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que o Evangelho seja anunciado. Precisamos proclamar como arauto as boas novas do reino. Nós aqui estamos porque um cristão cumpriu o seu chamado, pregou o Evangelho para nós e nós aqui estamos. Depois de ouvir as boas novas do reino, entendemos o plano de Deus e abraçamos a causa do cristianismo. De acordo com a perspectiva cristã, a fé, ou o ato de crer, é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Observe, irmãos, que nós que cremos não temos mérito em crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do nosso Deus. A fé é dada pelo nosso Deus e essa fé vai se robustecendo, como eu já falei, vai adquirindo uma melhor qualidade conforme vamos entendendo, estudando, examinando a palavra do nosso Deus. E a fé, a salvação é pela graça, mediante a fé. E quando cremos com fé genuína, vivemos então de acordo com a nossa fé. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, é enfatizado que para aqueles que recebem e creem em Jesus Cristo, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, uma transformação que não depende de origens humanas ou vontade física, é algo vindo da parte de Deus. A fé não é formatada em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé tem a origem no nosso Deus. Deus, ele vai, por intermédio da sua palavra, nos transmitindo fé. É uma ação do Espírito de Deus em nosso espírito. O batismo, embora seja um ato simbólico, importante, é de extrema importância, como eu já falei, é uma ordenança que representa a decisão pública de seguir a Cristo. Por si só não é suficiente para manifestar a salvação. É um simbolismo, irmão, de uma salvação que já ocorreu. Batismo não é para incrédulo, batismo é para crente, batismo é para o cristão salvo. A salvação é descrita como uma obra, isso é precioso, e ele deixa bem claro aqui, o nosso professor, o nosso comentarista dessa lição. É uma obra operada pelo crer em Jesus. A salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus. E a fé vem quando ouvimos, e ouvimos a palavra do nosso Deus. Esse processo inicial de aceitar Cristo é apenas o começo de uma jornada de fé contínua, como indicado em Mateus capítulo 24, versículo 13, que fala sobre a perseverança na fé. Então, nós abraçamos a causa e, enquanto estivermos aqui, estaremos em um processo de santificação, quando o fruto do Espírito, com as suas características, o fruto no singular, com as suas qualidades, vai crescendo dentro de nós, amadurecendo dentro de nós, formando em nós o caráter de Cristo. O nosso bispo, Abner Ferreira, é o comentarista, o professor da lição, ele coloca aqui no subsídio, um recurso que nós temos aqui na revista de professor. Eu quero ler uma pequena parte que diz assim: Deus tomou a iniciativa para a nossa salvação. O mérito, a honra, a glória é completa e totalmente daquele que proveu vida eterna para nós.
Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Não é uma fé morta, irmãos. É uma fé viva que nos leva a confiar, conhecer o nosso Deus, confessá-lo publicamente e obedecer a sua palavra, tendo prazer em obedecer o rolo sagrado. Quem crê em Jesus não é condenado. Estávamos condenados, como já mencionamos, porque herdamos o pecado do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva. Toda a humanidade caminhava para juízo, condenação e inferno. E quando nós cremos em Cristo de todo o coração, Jesus ele muda a nossa toada, ele muda a nossa caminhada. Ao contrário de caminharmos para juízo, condenação e inferno, quando cremos em Cristo de todo o coração, caminhamos para os braços daquele que proveu eterna salvação para nós. Batismo, sepultamento de pecado. Batismo vem do termo grego, batismo, que significa imergir. Então, isso fala de sepultamento, submergir e mergulhar. O batismo por imersão, a descida às águas, simboliza a morte do crente para o pecado. E o sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós somos imersos às águas, fala de morte. Quando somos emergidos das águas, fala de uma ressurreição para um viver radicalmente, completamente diferente do qual nós vivíamos anteriormente. O batismo deve ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É interessante que nós temos ali na oração do Pai Nosso uma oração modelo. E a oração modelo começa com adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o modo mais bíblico de se orar, ao contrário de iniciar uma oração pedindo, meu Deus, primeiramente, perdoe os meus pecados, a oração modelo do Pai Nosso, a oração bíblica, nos deixa bem claro que a oração deve ser iniciada com adoração a Deus. Claro que a oração é um conversar com Deus, é algo muito natural, e está claro que a oração deve terminar em nome de Jesus, porque na oração, quando falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sugere uma quarta pessoa. Quando falamos no final da oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos falando com quem? Então, sugere uma quarta pessoa, e essa quarta pessoa não existe, porque a Santíssima Trindade é composta de 3 pessoas em um só Deus. Então, a oração inicia-se, a oração tendo por modelo a oração do Pai Nosso, com adoração, e termina-se em nome de Jesus. Já é o suficiente. Porém, o batismo nas águas, nós devemos mencionar as 3 pessoas da Santíssima Trindade, porque estamos falando com o batizando. Um exemplo, falamos, Pedrinho, eu te batizo, mediante a sua profissão de fé, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, não sugere uma quarta pessoa, devemos então batizar nesse modelo que a Bíblia nos ensina. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. Quando falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A idade e o momento certo de descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada
igreja, que com maturidade e equilíbrio conduzirão para o melhor momento. Não tem uma idade determinada para o batismo, a Bíblia não menciona uma idade determinada. É fundamental que a pessoa a ser batizada saiba distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, que a pessoa tenha esse discernimento, o bem e o mal, saiba discernir o verdadeiro e o falso, que tenha consciência de que o pecador necessita de perdão dos pecados e creia no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e que isso seja feito de livre e espontânea vontade, não por medo ou por coação. Então, não batizamos criança, nós da Assembleia de Deus, porque uma criança não preenche essas qualidades elencadas anteriormente. O batismo é um simbolismo público de conversão. Então, o batismo deixa bem claro que já ocorreu uma conversão, como já temos falado, e deixa isso bem claro de forma pública. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem, o nosso Senhor, cabeça da igreja, salvador do corpo, é o nosso maior padrão referencial, e ele então nos deixa o exemplo. Ele mesmo foi batizado ali pelo profeta João Batista no Rio Jordão, e nós então devemos seguir as suas pisaduras. Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento no grego, metâneo, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. Alguém arrependido se arrepende, pode ocorrer lágrimas ou não, isso é algo que depende de cada pessoa, mas sempre ocorre uma mudança radical do que vinha fazendo. A nossa postura como cristão, embora sejamos pecadores e falhos, é de ódio ao pecado, porque o pecado faz divisão, separação entre nós e o nosso amado Deus. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para remissão, para perdão de pecados, como diz em Lucas capítulo 3, versículo 3. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida, abandonar. Alguém arrependido abandona o pecado e busca agradar a Deus, a despeito de ser pecador, busca agradá-lo diariamente. Há um só batismo. O batismo deve ser de livre, espontânea e vontade. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo. Quando estamos discipulando, e trabalhei durante muitos anos discipulando, preparando novos convertidos para passar pelas águas, ali há também um compartilhar da confissão de fé, para que no treinamento, um novo convertido tome conhecimento das responsabilidades que devemos ter ao ser cristão. E a forma com que a igreja faz vai depender de cada igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo que criam, quando eram perguntados. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a palavra de Deus. Exemplo: você crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? É uma pergunta. Você crê
de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados, você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais e na atualidade dos dons espirituais, você crê que existem céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem a vida eterna, você crê no arrebatamento da igreja e que os que estiverem vivos não experimentarão a morte, então é um modelo aqui de profissão de fé. Uma profissão de fé sobre a igreja. Também algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo, outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Isso vai depender de igreja para igreja. Perguntas, por exemplo, como ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja. Outra pergunta, ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você. Ser fiel nos dízimos e oferta alçadas. Observe, irmãos, que dízimo e oferta são doutrinas bíblicas que jamais serão removidas, como muitas outras doutrinas que jamais serão removidas. Se alguém está falhando nesse necessário, precisa retornar aos trilhos. É doutrina bíblica também. Falhando em alguma dessas doutrinas, precisa se arrepender e voltar para Deus. Participar da ceia do Senhor. Outra pergunta, regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus. Então, irmãos, nós temos na profissão de fé algumas perguntas. É claro que não é feito no dia da cerimônia do batismo, não temos nem tempo para isso, mas é feito no discipulado. Uma profissão de fé sobre a própria vida. Também temos aqui algumas perguntas. Ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar. Ser imitador de Deus, como filho amado, imitador de Cristo, no exemplo de Paulo. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser sal da terra e luz do mundo. Então nós vemos aqui o compromisso, uma responsabilidade. Dentro de um todo, essa profissão de fé, lemos aqui algumas relacionado à igreja, relacionado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, irmãos, precisamos entender que cristianismo não é andar com regulamentos embaixo do braço, para onde quer que vamos. Cristianismo, irmãos, é relacionamento com Deus, intimidade com Deus, sintonia com Deus. Cristianismo é andar com Deus como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus. Essa expressão, e andou Enoque com Deus, e andou Noé com Deus, fala de íntima comunhão com Deus. Cristianismo é comunhão, é um respirar o Evangelho diariamente. O batismo sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Mais uma doutrina que jamais será removida. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo bom Deus, Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula falaremos então, na lição de número 2, sobre ordenança para participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Por favor, meu Deus, continue conosco, nos dando coragem, ânimo, desejo, ó Pai, gana, vontade
de cumprir a verdade da Tua palavra. Coloque temor em nosso coração, ó Pai, para que com exatidão possamos, ó Pai, entender, Senhor, e compartilhar da palavra, Senhor, do rolo sagrado, das sagradas letras. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, pela vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mérito, a honra, a glória, meu Deus, somente ao Senhor pertence, ó Pai. E nós reconhecemos que o Senhor tomou a iniciativa, ó Pai, e nos resgatou para o Senhor mesmo. Por favor, Senhor, nos dê poder, autoridade, ó Pai, para obedecer o Senhor, cumprir, ó Pai, os seus mandamentos, as suas ordenanças e cumprir também a nossa missão. Assim, ó Pai, por favor, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Nós assim oramos e lhe agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus.